ela se prostrou e ela fez uma oração a Deus, chorando, amargurada, sem comer. Ela fez uma oração a Deus. Qual foi a oração que ela fez? Essa oração eu quero ler até aqui na Bíblia para você. Ela fez um voto e disse: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares e conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então, ela fez um voto ao Senhor, pedindo para o Senhor, ela chorando, clamando a Deus, ela pediu ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, um homem, eu não vou deixar fio de navalha passar sobre a cabeça dele, ou seja, ela ia fazer um voto de Nazareu, né? Que era um voto para que não cortasse o cabelo ia crescer, mas ele não podia cortar. Aquela mulher, ela abriu o coração para Deus, ela clamou ao Senhor, ela fez uma oração que ela abriu totalmente o coração e falou tudo o que estava no coração. Ela falou além da sua amargura, de tudo que ela estava sentindo, das provocações que a Penina estava fazendo. Com certeza, ali a Bíblia não fala a oração completa dela, ela fala esse trecho aqui, mas a Bíblia fala que ela ficou um tempo lá orando. Então, ela abriu o coração, ela falou tudo o que ela estava sentindo, tudo o que ela estava passando, toda a situação. Ela colocou diante de Deus o desejo do seu coração. Ela colocou diante de Deus as provocações que ela estava passando. Ela colocou a amargura diante de Deus. Ela colocou tudo diante de Deus. Aí você imagina como ela estava ali, com o coração dela aberto, com o coração dela sincero e contando a Deus tudo o que ela estava passando. Naquele momento, um sacerdote que chamava Eli, esse sacerdote sempre era o sacerdote principal que estava sempre ali no tabernáculo. E ele viu de longe a Ana orando. Quando ele viu ela de longe orando, ele olhou, só prestou atenção nos lábios dela. Ele olhou ali para os lábios dela e viu como ela estava orando, como ela estava ali chorando, como ela estava falando com Deus, mas ele não ouvia, porque ele estava de longe, e ele não ouviu a oração que ela fazia, porque também a oração dela foi tão intensa que a Bíblia fala que não saía mais o som da voz dela já não tinha mais, ou seja, ela orou com tanta intensidade que os lábios dela só se mexiam e ela estava ali falando com Deus. Era em espírito mesmo, era uma oração que só Deus que estava ouvindo, onde o som não se ouvia. Não sei se você já chorou tanto num momento de oração, se você já fez essa oração a Deus de chorar tanto, que a sua voz parece que não saía, mas você continuava falando ali. Eu já passei por isso que eu estou falando. Se você não teve essa experiência, é mais ou menos assim mesmo, parece que sua voz não está saindo, o som da sua voz, né? O som, mas as palavras ali Deus está entendendo, porque Deus ele entende tudo o que nós falamos com ele. Deus ele sabe, Deus ele conhece e ele entende. Então, quando você clama a ele, você não pode duvidar no seu coração de que ele está te ouvindo. Você não pode duvidar. Mas eu duvido, eu não consigo acreditar que eu oro e Deus me ouve. A Bíblia fala que a oração, ela precisa ser com perseverança. Até aqui o livro cita um momento que Deus falou aqui, lá em Lucas. Depois você leia lá em Lucas capítulo 18, Lucas é no Novo Testamento, versículo 7. O Senhor Jesus, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele fala isso através de uma parábola, né? Uma parábola que ele conta, ele fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma parábola, uma história que o Senhor Jesus contava, sempre tem várias parábolas na Bíblia, e ele contava para ilustrar a mensagem que ele dava
Então, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele contava várias parábolas e explicava elas. Então, ele fala sobre uma parábola, conta uma história e fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Então, você e eu, todos nós, precisamos sempre estar em oração, em momentos de oração, e não desfalecer, e não desistir. A Ana, ela foi indesistível. Até nos momentos mais difíceis, ela foi indesistível e ela tomou essa decisão e foi até o santuário e orou. E era incomum orar em silêncio, orar sem a voz sair, orar daquela forma, porque até algo que aqui o livro diz, que lá em Israel é comum as pessoas orarem, quando vão orar, os judeus, né, lá no Muro das Lamentações, em voz alta. E também no Novo Testamento, Jesus relata isso, né, de orar em voz alta. Ele não fala que é para orar em voz alta, ele relata que o povo de lá orava em voz alta. Mas não é que Deus ele ouve a sua oração se você orar de voz baixa ou orar de voz alta, em voz alta, né? Não existe ou orar de joelho, ou orar em pé, ou orar sentado. Se eu orar de joelho, a oração vai ser mais forte. Se eu orar com a mão assim, a oração vai ser mais forte. Se eu orar assim, a oração vai ser mais forte. Não, isso não existe. Deus não vê a maneira que você ora, a maneira que você está. Claro que você pode se ajoelhar. Claro que você pode levantar as mãos. Claro que você pode, em adoração a Deus, claro que você pode fazer assim. Claro que você pode orar sentada ou em pé. Claro que você pode orar. Né? Uma vez eu vi até um pastor falando que até a oração, se você estiver de cabeça para baixo, Deus ele ouve. Então, não importa como você esteja, a oração que você fizer, se você orar e colocar diante de Deus, e como a Ana fez, colocar tudo ali aos pés do Senhor em oração, falando com Deus de todo o seu coração, com fé e com sinceridade, Deus, ele ouve. E ele não só ouve, mas como ele também responde. Mas voltando a falar do sacerdote Eli, ele cometeu um erro ali. Eu já vou explicar o porquê ele cometeu esse erro. Naquele momento, o sacerdote Eli se atentou, como eu disse antes, a olhar ali os lábios a maneira que ela orava, né, da Ana, e ele pensou que a Ana estava embriagada, ou seja, bêbada, né? A Bíblia fala isso. Então, olha só o que diz aqui no livro a respeito disso. O que o sacerdote ele fez. Observe exatamente ali onde Ana imaginou, né, que era ali no santuário, que podia se refugiar aos pés do Senhor. Ana foi afrontada pelo sacerdote. Por quê? Como ela só movia os lábios, ele achou que ela deveria estar bêbada e a repreendeu, dizendo: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de vinho. Isso está escrito lá em Samuel, capítulo 1. Essa história toda de Ana está escrita em 1 Samuel e 2 Samuel também, capítulo 1, capítulo 2. Depois, se você quiser ler a história, leia lá também. E aqui, vamos lá. Olha só o que aconteceu. Como diz aqui, Ana tinha todos os motivos para se revoltar naquele momento. A maioria das pessoas não sabe ouvir crítica, muito menos quando são infundadas, né? Perdão, muito menos quando são infundadas. Mas Ana soube, ou seja, a crítica era como diz aqui, ela é infundada, não era real, não era o que estava acontecendo, ela não estava bêbada. Mas Ana soube, ela era uma mulher de personalidade firme e tinha decidido buscar o seu propósito, apesar de ter todos os motivos para desistir. Então Ana fez esse voto com Deus e pediu para que Deus se lembrasse dela. Olha só o que Ana disse vamos ver aqui na Bíblia o que Ana disse para o sacerdote, a resposta que ela deu quando ele falou isso. Ela disse assim: não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, né? Ou seja, ela estava pesada de espírito, ela estava angustiada, amargurada, é isso que ela quis dizer. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas tenho derramado minha alma diante do Senhor. Não consideres tua filha como tua serva, né? Ela diz assim:
não considere tua serva como filha de Belial, pois da profusão da minha alma, da minha queixa, né, da queixa que ela tinha, da angústia que ela tinha, ela falou aqui, ó, e a angústia que tenho falado até aqui. Então, ela disse para isso pro sacerdote, que ela não estava bêbada nem embriagada, mas ela estava falando sobre a sua angústia a Deus, ou seja, ela estava falando tudo o que ela estava passando ao Senhor. E ela falou, não tenhas minha filha como, não tenhas eu, tua serva, como filha de Belial. Ou seja, ela estava mostrando para ele que ela estava fazendo apenas uma oração a Deus. Isso aqui nos mostra uma coisa, que nós não podemos julgar ninguém por uma oração que a pessoa está fazendo. Por exemplo, não julgue uma pessoa, se você está numa igreja, você foi num culto e você vê uma pessoa chorando, não julgue. A pessoa está chorando porque ela está em pecado. A pessoa está chorando porque ela... Não tente adivinhar o porquê ela está chorando. Somente ore e abençoe a pessoa, porque ela pode estar passando por uma angústia, né? Então, as pessoas, às vezes, julgam o outro pela maneira que a pessoa está orando. Ou se a pessoa ora muito alto, a pessoa é julgada porque ora alto. Ou se a pessoa ora muito baixa, é julgada porque ora baixa. Porque não estou nem ouvindo a oração dela, ela não deve estar nem orando, deve estar fingindo que está orando. Não julga a pessoa pensando que a pessoa está fingindo que está orando. Porque às vezes a pessoa está ali de todo o coração e ela está abrindo o coração para Deus. E você não sabe a situação que ela está passando. Então, não seja a pessoa que julga o outro por isso. Quando o sacerdote percebeu e viu a sinceridade do coração dela, e viu também que ela não se revoltou, porque ela poderia ter se revoltado ali ou ficado mais angustiada ainda, mas ela explicou para o sacerdote, ele a abençoou. Então, Ana, ela foi uma mulher indesistível. E olha só, quando ela voltou ali, depois daquela oração que ela fez, e ela foi abençoada pelo sacerdote ali, ela poderia ali ter sido provocada ainda pela menina, mas ela saiu dali muito feliz. E às vezes acontece isso, como diz aqui na Bíblia, que muitas vezes, né, quantas vezes nós precisamos aprender essa lição com Ana? Quantas vezes nós precisamos ser como Ana, indesistíveis, e saber que Deus, ele está na direção de tudo e para ele nada é impossível. Então, ela acreditou tanto nisso que a Bíblia fala que quando o Eucana, quando eles chegaram na casa deles, eles ali, Deus, ele se lembrou de Ana. Como assim? O que aconteceu? A Bíblia relata exatamente isso. Deus, ele lembrou de Ana. Ou seja, quando Ana foi ter relações com seu esposo, Deus se lembrou de Ana. E ali, Ana engravidou. Mas como? Como que aconteceu isso? Deus, ele lembrou de Ana, como eu disse. Mas, deixa eu explicar uma coisa. O lembrar aqui não é que Deus tinha esquecido de Ana. Deus, ele não esquece de nós. Nos meus estudos, numa Bíblia de estudo aqui que eu li, está escrito o quê? O que significa que Deus se lembrou dela? As palavras, o Senhor se lembrou dela, recordam ao leitor que no final das contas é Deus quem faz surgir a vida no útero. E no Antigo Testamento, lembrar-se não significa simplesmente pensar a respeito de alguém, mas agir em seu favor. Ou seja, Deus, ele não estava se lembrando dela porque aquela lembrança, Deus se lembrou porque ele tinha esquecido, coitada de Ana, tadinha de Ana, Deus tinha esquecido dela. Igual muitas vezes a gente ora a Deus, pedindo, Deus se lembre de mim, mas a gente ora até numa forma de coitadismo, com aquela, Deus se lembre de mim. E não é uma oração assim que Ana fez. Ana, ela primeiro, ela derramou ali diante do Senhor a sua alma, como diz lá, ela ali falou da sua amargura, primeiro ela falou daquelas provocações que ela estava passando, primeiro ela falou isso com Deus,
E aí depois ela fez aquele voto ao Senhor. Então ela fez uma oração com fé mesmo. Ela fez uma oração com certeza mesmo de que Deus estava ouvindo ela. Então imaginem só, Deus estava favorecendo a Ana. E o que significa graça de Deus? Significa favor imerecido. Então, o lembrar aqui é o lembrar de você, como diz aqui, não significa simplesmente pensar a respeito de alguém, mas é agir em favor daquela pessoa. Então, Deus agiu em favor de Ana. Deus, ele agiu em favor dela e ela engravidou, ou seja, aconteceu um milagre. Então, Deus não tinha esquecido. Então, quando vier algum pensamento assim, Deus esqueceu de mim, ou aquele sentimento de que você está aqui na terra e Deus está lá no céu e você está tão distante de Deus. Que a oração, será que Deus vai ouvir? Se você se sentir assim, Deus, a sua oração não vai ser respondida, porque você já está entrando na presença de Deus com dúvidas, achando que Deus está a 1000 quilômetros, a não sei quantos, longe de você, sendo que Deus não está. Mas Deus não está no céu? Deus é Espírito. Ele está conosco onde nós orarmos, em qualquer lugar. Ele está com você em qualquer lugar que você falar com Deus. Ele está com você. Ele está ali, ele está ouvindo a sua oração. Ele está dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração. A partir do momento que eu acredito em Deus, eu acredito que Ele existe. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu aceitei e recebi Jesus no meu coração. E se você não recebeu, receba Ele. Aceite Jesus. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração. Porque só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Ana. Só Ele. E abra o seu coração para Deus e fale das suas amarguras, das suas tristezas. Fale. Depressão não é normal. Mas é uma doença. Sim, mas não é normal. Eu não preciso aceitar. Você não precisa concordar e aceitar. A melhor coisa é vencer com a oração. A melhor coisa é vencer com oração, buscando ao Senhor e não desistindo. Mas não é aquela coisa forçada. Tem que ser com sinceridade, tem que ser com fé e tem que ser com verdade. Então preste atenção. Eu vou encerrar aqui já. E olha o que diz aqui o final. O mais interessante, olha esse trecho aqui, de tudo nessa história, é que foi que ela pediu apenas um filho homem. E só que ela nem imaginava quem seria esse filho homem. Ela nem imaginava quem seria esse filho homem. Que é agora que eu vou falar para vocês. Sempre, Deus, ele faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. O filho que o Senhor deu a Ana foi o último juiz de Israel. Então, Ana, ela foi a mãe de Samuel. Samuel foi o profeta de Israel, um dos maiores profetas da Bíblia. E ele foi também juiz em Israel. E ele foi o último juiz em Israel. E ele ungiu 2 reis de Israel. Ele ungiu Saul e ele ungiu Davi. Então, ele se tornou um homem grande e abençoado, onde Deus usava ele para abençoar outras pessoas. Então, ela nem imaginou quem seria o filho dela quando ela pediu, mas ela creu que Deus ia dar um filho homem para ela. E Deus deu e ela cumpriu o que ela falou, o voto que ela falou. Ela deu o menino depois de desmamar, a Bíblia fala, depois do menino desmamar, ela deu ele ao sacerdote ali, ou seja, para ele crescer, ainda de criança, ele crescer ali na casa do Senhor. E naquele momento ali, ela cumpriu o voto e assim o Samuel, ele se tornou o profeta Samuel e ele se tornou também o juiz de Israel. Então, naquele momento ali, Deus, ele honrou a Ana. A Bíblia fala de um cântico, que eu não vou ler para você, mas o cântico de Ana, que é uma oração que ela fez, está escrito em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Está falando lá sobre esse cântico de Ana. Aí eu vou ler aqui no final para vocês, que está escrito assim. Algumas situações nós
nos parecem tão impossíveis que pensamos que o mais sensato é desistir. Mas, como já dissemos, não devemos desistir do que desejamos dia e noite. O que você deseja dia e noite, o que você ora dia e noite, não desista. Então ele convida a fazer como Ana: derrame-se aos pés do Senhor, peça a Jesus que Deus conceda o que você tanto deseja e declare que você entregará para a glória de Deus a bênção, essa bênção a ele. Que você entregará a glória a Deus por essa bênção que você recebeu. Ana não desistiu diante das impossibilidades. Ela chorou e orou e recebeu a vitória que Deus almejava. Ela orou com fé. Ela orou com certeza, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro é por um momento, mas não precisa ser a vida inteira. Você é que declara o momento que você vai cessar de chorar. Ela orou e ela não voltou chorando. Ela não voltou triste. A Bíblia fala que ela voltou alegre, que ela voltou feliz, que aquelas palavras que o sacerdote falou, vai que Deus conceda o que você está pedindo, foi o que alegrou o coração dela. Então, que a palavra de Deus que você receber traga uma alegria para o seu coração, a ponto de você, quando você receber, você se alegrar e qualquer tristeza, qualquer amargura, qualquer sentimento ruim, qualquer pensamento ruim, saia do seu coração, saia da sua mente. Então, não olhe para provocações de ninguém, não olhe se alguém, muitas vezes, não só a Penina, mas outras pessoas poderiam ter provocado a Ana, falando, ela não vai dar em nada, ela nunca vai acontecer isso na vida dela, ou já era para ela não pode ter filhos. Muitas vezes você pode ouvir palavras desta forma, mas nunca duvide de Deus. Deus, ele confunde os seus inimigos e ele confunde quem deseja. Nunca desista, porque Deus, ele vai te honrar e vai te dar bênçãos que você deseja. E, como eu disse aqui, ele faz mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Fique com essa palavra em nome de Jesus.